do Adilson Martins, que está ao vivo e é já de um outro tipo de crime aqui. E o Adilson vai trazer a informação para nós, né, Adilson? Acho que o Adilson está com um problema lá no equipamento. Nós não estamos com o retorno dele aqui, tá? Eu estou te ouvindo. Opa, agora sim, Adilson, pode falar. Beleza, então, boa tarde, Tony. Voltando, boa tarde, Tony, boa tarde, doutor, boa tarde a quem está assistindo o nosso programa. Tony, a informação agora é de um crime, rapaz, que eu não gostaria de falar de jeito nenhum. É de um crime que ninguém perdoa, e principalmente no mundo do crime. Então você já deve imaginar sobre o que é, né? É de um estupro de vulnerável. É lamentável, né, Tony? Mas aconteceu outra vez. Eu vou falar o crime, mas não vou falar nem o bairro, que é para não correr risco de identificar as pessoas envolvidas, Tony. O caso foi na tarde de ontem. Uma mãe com uma criança de 4 anos foi até a casa de seus pais, né? Visitar a mãe, visitar o pai. E na casa, conversando ali, de repente, a moça percebeu que sua filhinha, de apenas 4 anos de idade, não estava por ali. Aí, né, foi procurar a criança, mas jamais esperando uma coisa dessa. Passando pela porta do quarto de seu pai, que seria avô da criança, esta percebeu que seu pai, o avô da menininha de 4 anos, estaria com o rosto entre as nádegas da criança, Tony. Olha só o absurdo. Ela, né, entrou ali desesperada, o pai e avô da criança, né, o pai dela e avô da criança, conseguiu fugir, saiu ali do quarto, né, não sei como, se pulou a janela, sei que ele conseguiu fugir. Né, e conversando com a pequena, com a criança de apenas 4 anos, ela contou à mãe que seu avô levou ela para o quarto, abaixou a roupinha da criança e teria, Tony, introduzido um dedo no ânus da criança, da pequena, de apenas 4 anos. Isso é lamentável, causa uma revolta muito grande. A polícia militar foi até a casa na tarde de ontem e fez um patrulhamento na região, no bairro em que ocorreu, mas, infelizmente, esse agressor, né, não foi localizado. Vou falar agressor para não usar uma outra palavra que eu tinha vontade de falar, né? Vamos ficar no agressor, né, Tony? Mas é lamentável que isso continue ocorrendo. A gente sabe o bairro, tudo certinho, tem as informações, mas não vamos falar nem o bairro, que é para não correr risco de algum vizinho identificar e passar adiante o nome dessas pessoas envolvidas. Essa criança ficará marcada para o resto da vida, com certeza, né? Muito triste. Sem dúvida. Com vocês. Muito triste mesmo. Obrigado, Adilson. Bom, aí provoca um dano psicológico, né, numa criança dessa, doutor. E aí também comprovo que muitas vezes o próprio conselho fala, e a polícia também, que a maioria das vítimas, crianças, vulnerável, o agressor está dentro de casa, né? O pai, o tio, o irmão mais velho, o avô, o máximo vizinho. Tony, realmente é muito triste, né? Principalmente considerando que dia 18 agora foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra a Criança e Adolescente. Houve um engajamento aí de todas as polícias civis, Polícia Federal, justamente para trazer essa mensagem, né? Denuncie aquele agressor, aquele que comete o abuso sexual. É um crime que é muito difícil, porque normalmente ele ocorre na clandestinidade. E normalmente o seu autor é pessoa de confiança da família. Então é de suma importância de que os familiares fiquem atentos
atentos a sinais que essas crianças, esses adolescentes, eles possam dar. E imediatamente comunicar à Polícia Civil, ao Conselho Tutelar, não buscar a própria família extrair essa informação da criança, porque você pode, dessa forma, estar revitimizando essa criança. Bom, às vezes é até fácil de perceber o comportamento da criança, a mudança, né? Ela fica mais contida, ela fica mais quietinha, a criança perde aquela alegria natural de viver a vida, né, doutor? A criança, muitas vezes o professor identifica isso. Sim, é mais fácil até na escola. A escola, durante esse tempo todo na delegacia de polícia, a gente recebeu muitas informações justamente dos diretores das escolas, que percebem ali um comportamento diferente daquela criança. Às vezes a criança, ela se sente até mais tranquila, mais disposta a passar essa informação pro professor, pro diretor da escola. Então essas pessoas, elas têm também uma responsabilidade enorme para cuidar do direito dessas crianças e normalmente são elas que trazem essas informações para a Polícia Civil. E até por conta da pandemia, esse tipo de situação acaba aumentando naturalmente, né, doutor? Exatamente, aumentou o isolamento social, né? Essas crianças hoje, elas passam mais tempo no interior dessas residências. Nós sabemos que às vezes os pais, as mães precisam trabalhar, acabam confiando essas crianças a terceiras pessoas. Então é muito importante perceber, olhar para essa criança, dar atenção, abrir o diálogo para que ela possa de fato se sentir tranquila a passar essa informação caso ela seja vítima de uma violência sexual. Uma última pergunta que eu acho que eu considero importante. A criança, a gente passou alguma situação aqui, já algumas situações e recentemente, até que uma pessoa foi assassinada e tal, enfim, mas ainda está nebuloso aquilo lá. Mas, doutor, a pessoa que sabe, como a gente já apresentou aqui, a criança está sendo abusada pelo pai ou alguém de dentro de casa que é o provedor. É o cara que paga a conta, é o cara que, né, dá o sustento da família e ele ameaça também. Aí, de repente, a esposa sabe, descobre, como já aconteceu aqui, e é conivente. O que acaba acontecendo quando a bomba explodir? Então, essa pessoa, essa mãe, por exemplo, que se torna conivente, ou seja, ela toma ciência de que está ocorrendo o crime e se omite, ela também está praticando o crime. Não é a primeira vez, não é a segunda nem terceira que eu indicio uma mãe por estupro de vulnerável também. O pai foi indiciado e a mãe também, porque a mãe é garantidora daquela criança. Ela tem o dever de se tomar conhecimento disso, agir de forma a impedir que essa situação se perpetue. Então, se ela não fizer, ela vai acabar sendo responsabilizada também pelo estupro. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Até a semana que vem. Eu que agradeço, Tony. Sempre importante a sua visita aqui. Até semana que vem. Deus abençoe.